tudo que mais quero e mais espero é ser feliz. Junto com meu povo, um sonho novo pro meu país, pra ver tudo melhor do que antes, diferente do que já se viu. Um novo jeito de governo, um projeto de Brasil. Olá, está começando mais uma aula do curso de atualização e capacitação sobre a formulação e gestão de políticas públicas. Na aula de hoje, iremos tratar das questões que envolvem o monitoramento e a avaliação das políticas públicas como fundamento para a obtenção de eficácia, eficiência e efetividade das ações governamentais. Avaliar e monitorar a execução de políticas públicas possibilita a correção de desvios e permite realizar os ajustes necessários para a obtenção de seus objetivos. As ações e políticas públicas bem planejadas, executadas, monitoradas e avaliadas levam à sua validação, transformam a realidade e geram um bom retorno nas urnas. Boa aula! As ações governamentais e as políticas públicas planejadas e bem executadas transformam a realidade a que se destinam. Esse deve ser o principal objetivo de um gestor socialista em meio a um Estado capitalista. Por isso, a avaliação das políticas públicas serve de referencial de conduta e controle dos instrumentos que possibilitam a busca pela democracia e pela justiça social. Monitorar e avaliar os objetivos, as metas, a execução de políticas públicas significa agregar transparência e democracia à prática burocrática do Estado e ainda permite a eficácia e a eficiência das ações públicas. Ao traçar um plano político de governo, o candidato socialista ao Poder Executivo dedicou esforços na identificação e no diagnóstico dos problemas e questões que envolvem o país, o Estado ou o município em que pretende atuar. A partir dos diagnósticos técnicos científicos e da participação da sociedade civil, esboça intenções, compromissos e define projetos prioritários que vão imprimir uma marca ao seu governo. Vencidas as eleições, o governante deve buscar alianças, apoio parlamentar e recursos financeiros e técnicos que possibilitem transformar em ações as propostas de campanha, sem perder seus princípios programáticos ou ideológicos. Para tanto, deve ser traçado um planejamento estratégico setorial, com a participação de gestores setoriais, de representantes da sociedade civil, de sindicatos, dos movimentos sociais e de setores interessados em colaborar e agregar conhecimento e sugestões acerca da realidade e das circunstâncias de realização das ações governamentais. São variadas as metodologias, abordagens e técnicas de elaboração do planejamento estratégico setorial. Mas é importante que um gestor, ao fazê-lo, identifique o setor, as demandas, as expectativas da sociedade, a definição dos objetivos e da estratégia, as condições do setor, a execução da estratégia e, principalmente, o monitoramento das ações e a avaliação dos seus resultados. Monitorar e avaliar as políticas públicas torna possível compreender e considerar alguns fatores que podem levar ao seu sucesso ou ao seu fracasso. Corrigir problemas burocráticos, de coordenação e de descompassos na execução é um dos objetivos do monitoramento, para ajustar as ações e atingir as metas e os objetivos traçados. O monitoramento e avaliação das políticas públicas não tem tradição e nem continuidade nas práticas institucionais do Estado brasileiro.
Avaliar é produzir conhecimento com intenção definida, dirigida ao planejamento e à implementação da ação pública, de forma permanente e contínua, visando possibilitar os ajustes e revisões necessárias ao programa ou ação governamental, e na realidade a que estes se voltam. Assim é da competência da avaliação ajustar ou validar as metas, os objetivos e os focos sociais das ações públicas. A validação ocorre da avaliação do impacto das ações implementadas e dos ajustes do processo de implementação. Para tanto, devem ser considerados indicadores de eficácia, eficiência ou efetividade. A identificação e a compreensão dos objetivos específicos e as metas de um programa ou ação determinam os objetivos da avaliação, isto é, ajustar ou validar uma política pública. A avaliação deve ser pautada em instrumentos metodológicos e científicos, tais como modelos de avaliação, técnicas de investigação, seleção de variáveis analíticas, indicadores, medidas de associação e técnicas estatísticas, que resultarão na qualidade e na consistência da avaliação. Outros elementos interferem no processo de avaliação, além dos objetivos e metas. Conhecer a instituição ou o instrumento legal do programa público, a delimitação do problema central, o objetivo geral, a população-alvo, as principais unidades de execução, o modelo de gestão adotado, as atividades, as ações, os meios e os insumos, possibilitará a identificação de situações críticas ou entraves comuns na implementação, bem como na verificação da eficácia, da eficiência e da efetividade das políticas públicas. Verifica-se a eficácia de uma política pública, de um programa ou de um projeto de governo, quando inquestionavelmente os resultados desejados forem atingidos. A eficiência se mede a partir da relação entre os baixos custos ou investimentos e os resultados obtidos. A efetividade das políticas públicas se dá quando a realidade é transformada conforme os objetivos das ações governamentais. Planejar, executar, monitorar e avaliar permanentemente as políticas públicas, buscando a sua eficiência, é fundamento para uma gestão socialista. Para avaliar a eficácia e a eficiência das políticas públicas, a investigação deve recair sobre o processo de implementação do programa, identificando a adequação entre os recursos utilizados e os resultados parciais ou finais, obtidos em comparação com as metas e objetivos propostos. Neste caso, a avaliação utilizará indicadores documentados pelos registros administrativos e pelos dados do programa que identifiquem o grau de realização dos objetivos visados, a quantidade de serviço-atendimento, a qualidade dessa oferta, se ela alcançou o público a que se destinava e a quantidade de atendidos beneficiários em relação ao público-alvo previsto. Ao investigar a eficácia das ações, a avaliação de processo deve responder se os objetivos do programa estão sendo alcançados, se o público-alvo e em que proporção está sendo atingido, se a quantidade e a qualidade dos bens oferecidos atendem às necessidades diagnosticadas da população. Para avaliar a eficiência da ação governamental, devem-se considerar variáveis que expressem a quantidade de recursos, a sua natureza, o espaço de tempo delimitado, a relação entre os recursos utilizados e os atendimentos realizados, o número de agentes promotores e a ação e número de atendimentos realizados, e o tempo de ação e o número de beneficiários. Ao investigar a eficiência, deve identificar se os recursos disponíveis foram mobilizados e utilizados em todo o seu potencial, se a relação entre custo e benefício é adequada e produtiva, se as metas atingidas mobilizaram quantos dos recursos, se os serviços estão sendo oferecidos no tempo previsto e em que espaço de tempo as metas foram atingidas.
A avaliação de impacto mensura o resultado final do programa, focando nas mudanças e transformação da realidade produzidas pela ação governamental, ou seja, avalia a efetividade daquela política pública. Dois instrumentos metodológicos podem ser usados para avaliar o impacto de uma política pública. A análise comparada no tempo é um deles. O recurso metodológico usado é o de comparar a situação e a realidade antes e depois da aplicação da política pública, ou do programa ou ação governamental. Para tanto, a elaboração do diagnóstico inicial, quando o planejamento da ação se deu, é de fundamental importância. A avaliação de análise comparada no tempo considera alguns elementos como a identificação do público-alvo do programa, o desenho do plano amostral da população identificada, a elaboração de instrumental de coleta, o planejamento da coleta primária, a consistência e o registro dos dados coletados em base de dados que permita a produção estatística de novos dados e a apuração do que foi coletado. Os resultados geram a linha de base cujos indicadores servem de referência de comparação. Segundo alguns especialistas, a abordagem de comparação no tempo pode ser dificultada a partir da necessidade de se determinar o período de tempo que se deve aguardar para avaliar as mudanças ocorridas ou esperadas. Pode ainda ser dificultada por um elemento mais complexo, isto é, avaliar se os impactos observados resultam das ações públicas ou da combinação de fatores e circunstâncias variadas. Somente uma análise técnica e metodológica criteriosa pode eliminar riscos na avaliação. Outro instrumento metodológico de análise de impacto baseia-se na comparação entre dois segmentos do público-alvo em que os critérios de atendimento do programa variam. Isto é, deve ser criado um grupo de controle no público-alvo e não atendido pelo programa e outro, com as mesmas características, mas atendido pelo programa denominado de grupo de tratamento. Dependendo do programa e das mudanças a que ele se propõe, este tipo de método esbarra em questões de ética, pois mesmo com necessidades, parte do público-alvo não teria atendimento, que é um direito de todos. Para avaliar a efetividade das políticas públicas, existem ainda as técnicas de avaliação qualitativa, que visam ampliar a compreensão dos processos sociais em que se inserem os resultados quantitativos apurados. Envolvem entrevistas com parcelas do público-alvo e dos beneficiários e a dinâmica de grupo com os chamados grupos focais, formados por um conjunto de pessoas selecionadas de acordo com os objetivos da investigação. Aos dois grupos são propostas questões de avaliação ligada à percepção dos grupos em relação ao atendimento, de melhoria na vida pessoal, de autoestima, de relações sociofamiliares, entre outras. As técnicas qualitativas devem adotar metodologias e orientações precisas e considerar a subjetividade do pesquisador e do pesquisado. É um esforço importante e interessante que resulta no conhecimento mais apurado e em maior capacidade de interpretação dos resultados. As avaliações de impacto devem responder às questões acerca da capacidade de promover mudanças sociais em contexto ampliado, de acordo com as necessidades do público-alvo, e se gerou efeitos sobre a dinâmica burocrática do Estado, de seus agentes e instituições. Além das avaliações de processo e de impacto das políticas públicas, um outro instrumento de transformação da realidade social se coloca com extrema importância. É o sistema de monitoramento e gestão de programas. Apoiado na tecnologia, atua direcionando e redirecionando de acordo com a necessidade, em tempo real, as políticas públicas e o seu público-alvo. Os ajustes das ações governamentais dificultam o desvio e o desperdício dos recursos públicos, evitam a depreciação do gestor e da gestão perante a opinião pública,
por transformar a realidade a que se propõe transformar. Gera esperanças de uma vida melhor àqueles atendidos pelas políticas públicas cujos direitos enquanto pessoa são respeitados. E, por fim, acalenta sonhos. Os sistemas de monitoramento e gestão permitem o armazenamento integrado de dados dos programas ou externos a esses, vindos de diferentes fontes. Com o uso da tecnologia de informática, esses dados podem ser cruzados e, em tempo real, ao serem analisados, resultarem em indicadores de eficiência e de eficácia para a efetividade das políticas públicas. Para tanto, é necessário que seja um registro organizado de dados do programa, refletindo o desenho de implementação da ação governamental e atualizado constantemente. É função do gestor inserir no modelo de gestão escolhido os mecanismos que assegurem a geração de informações que possibilitem monitoramento das ações governamentais e gerem indicadores sociais. Os indicadores são mensuráveis e fundamento dos processos de avaliação e monitoramento das políticas públicas. Os ajustes, as correções, o redirecionamento dos programas e projetos públicos dependem deles. Entende-se por indicadores sociais aqueles aspectos de ação e de realidade expressos numericamente. Corresponde a uma interpretação da realidade que combina coerentemente os dados advindos das estatísticas públicas obtidas por meio de censos, registros administrativos e pesquisas amostrais estimativas. Os indicadores sociais interpretam as estatísticas, estabelecendo a relação entre esses registros e o seu contexto de origem. Os indicadores sociais são muitos, de variados temas e construção, e por isso existe uma classificação dos indicadores. Como exemplo, se o tema é educação ou a saúde, são exemplos de estatísticas o número de matrículas no ensino fundamental na rede pública, ou o número de gestantes atendidas em 9 meses. São exemplos de indicadores, nesses casos, a proporção de crianças de 7 a 14 anos frequentando o ensino fundamental, ou o número de gestantes com atendimento pré-natal, respectivamente. Existem variações dos indicadores quanto à quantidade e diversidade de dados. Os mais complexos reúnem e relacionam indicadores de um ou vários temas sociais entre si. É desejável que um indicador tenha relevância social, validade, confiabilidade, cobertura, sensibilidade, especificidade, inteligibilidade e comunicabilidade, periodicidade na atualização, desagregabilidade e historicidade e factabilidade para obtenção de recursos. Avaliar de forma contínua e metodologicamente calcada é decisivo para a transformação social almejada por um gestor socialista. Em meio a uma economia e estados capitalistas, cabe ao gestor socialista desenvolver uma prática administrativa diferenciada, planejada e avaliada como caminho para a justiça social. A compreensão da avaliação como parte construtiva do processo das políticas públicas e, portanto, presente desde as primeiras definições e delimitação do problema, constitui a oportunidade de aprimoramento da ação pública, baseada no conhecimento consistente e processual das questões sociais. Bons estudos e até a próxima!